Antes de orarmos, vamos primeiro ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 3:1-5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos, ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Esse texto é sério. Ele descreve não apenas a cultura dos últimos dias, mas a condição do coração humano quando se afasta de Deus. Paulo nos dá essa lista não para olharmos os outros com julgamento, mas para olharmos para dentro de nós e nos examinarmos com honestidade. Todos somos crentes, mas isso não significa que estamos imunes ao pecado. Estar na igreja não nos torna perfeitos. Andar com Deus não significa que a tentação de viver na carne desaparece. A verdade é que muitas vezes os cristãos lutam justamente com as coisas que Paulo descreve. Por isso sua advertência é tão atual. Ela nos chama a não ficarmos cegos diante de nossas fraquezas, mas a levá-las com humildade diante de Deus. Vejamos com cuidado algumas dessas descrições. Paulo diz que as pessoas serão amantes de si mesmas. À primeira vista, isso pode não soar tão ruim, especialmente em um mundo que promove o amor próprio como a maior virtude. Mas o que Paulo quer dizer é que as pessoas estarão consumidas por si mesmas. Em vez de serem humildes, em vez de colocarem Deus no centro, elas se elevam acima de tudo. Isso é exatamente o oposto do que Jesus ensinou. Em Mateus 16:24, Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." O verdadeiro chamado do cristão não é a exaltação de si, mas a negação de si. Paulo também diz que as pessoas serão amantes do dinheiro. O perigo do dinheiro não é o dinheiro em si, mas o amor a ele. 1 Timóteo 6:10 nos lembra: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando alguém persegue a riqueza acima de Deus, compromete sua fé, sua integridade e até sua alma. Jesus disse em Mateus 6:24, "Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro." Paulo continua: "As pessoas serão ingratas." Isso é algo que muitas vezes ignoramos, mas é extremamente sério. Deus derrama suas misericórdias a cada dia, como Lamentações 3:22-23 nos recorda. Ele nos dá fôlego, proteção, provisão e graça sem medida. E mesmo assim, muitos vivem sem gratidão, como se Deus nada tivesse feito. A palavra de Deus nos diz, em 1 Tessalonicenses 5:18, "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A gratidão não é opcional, é a vontade de Deus. Ser ingrato é fechar os olhos para a bondade de Deus. Por fim, Paulo fala dos que têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Ou seja, pessoas que aparentam religiosidade por fora, mas não vivem a transformação verdadeira de Cristo. Jesus já havia alertado sobre isso em Mateus 15:8. "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." É possível parecer espiritual por fora, mas estar vazio por dentro. Por isso eu te digo, não se contente com uma fé superficial. Não viva uma religião sem relacionamento real com Cristo. Busque conhecer Jesus pessoalmente, abra a palavra e encontre-o. Jesus prometeu em João 14:15-17, "Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre, o Espírito da Verdade." Quando o Espírito Santo enche o coração, ele transforma a vida. O amor próprio cede lugar ao amor a Cristo e ao próximo. O amor ao dinheiro é substituído por generosidade e contentamento. A gratidão floresce em vez da reclamação. A verdade é esta: ninguém pode encontrar o amor de Deus e permanecer o mesmo. Esse amor não é fraco nem superficial. É um amor que perdoa, restaura e renova. Um amor que quebra o orgulho e cura as feridas. Como Romanos 5:8 declara:
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Receber esse amor e permanecer egoísta, ingrato ou orgulhoso só é possível se o coração estiver fechado para Ele. Por isso, abra espaço para o Espírito Santo na sua vida. Deixe que Ele te sonde, te convença e te purifique. Como Davi orou em Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando oramos assim de verdade, Deus nos transforma de dentro para fora. Essa transformação começa no coração, mas alcança toda a vida. Ela muda a maneira como falamos, como tratamos as pessoas, como pensamos e até como enfrentamos as dificuldades. O Espírito de Deus nos torna mais semelhantes a Cristo, não pelo nosso esforço, mas pelo poder dele em nós. Por isso, Paulo nos lembra em Gálatas 5, 22, 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes não são conquistas humanas, mas evidências da presença do Espírito Santo. Em tempos difíceis, precisamos de mais que uma fé superficial. Precisamos do poder real de Deus em nós. E isso só acontece quando nos rendemos a Cristo, acolhemos o Espírito e andamos diariamente em obediência à palavra de Deus. Examine hoje o seu coração. Não permita que o amor próprio, o amor ao dinheiro ou à ingratidão, roubem sua intimidade com Deus. Não se contente com religião sem poder. Busque a presença de Deus de todo o coração. Peça ao Espírito Santo que te encha, guie e transforme. Agora vamos orar juntos. Pai amado que estás nos céus, Tu és o Rei do meu coração. Tu reinas sobre toda a criação, mas ainda assim te importas comigo de forma tão pessoal. Tu és meu Salvador, Senhor Jesus, meu Redentor, minha esperança e a rocha firme. Eu te louvo pela profundidade do teu amor, um amor que vai além da compreensão humana. Tua misericórdia é incrível, Senhor Todo-Poderoso. Nada fizemos para merecê-la, mas ainda assim entregaste livremente teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje venho diante de ti com gratidão no coração. Reconheço que sem ti nada posso fazer. Uno minha oração a todos os que estão escutando agora. Senhor Jesus, muda nosso caráter, nossos desejos e prioridades. Transforma-nos para que nunca caiamos no erro de sermos ingratos. Foste fiel em todo o tempo, e eu não quero viver uma vida que despreze tuas bênçãos. Peço que eu nunca me torne um amante de mim mesmo ou do dinheiro, pois a tua palavra nos adverte em 2 Timóteo 3, que isso é sinal de um coração distante de ti. Que tu permaneças sempre como o primeiro amor da minha vida. Ajuda-me a amar-te de todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, como disseste em Mateus 22, 37. Que cada parte de mim pertença a ti. Enche-me com o teu Espírito Santo, que ele ocupe cada canto do meu coração, para que eu nunca viva de aparências, negando o teu poder. Não quero uma fé rasa nem religião vazia. Quero ser transformado profundamente pela presença e poder do Espírito. Molda-me, Espírito Santo, em um crente que traga alegria ao coração de Deus. Sonda-me e conhece-me. Examina meus pensamentos, minhas intenções, meus segredos. Arranca todo o pecado oculto, todo o hábito destrutivo e toda a impureza do meu coração. Nada está escondido dos teus olhos, Senhor, e ainda assim tu escolheste me amar. Tu me ofereceste graça mesmo conhecendo minhas falhas. Esse é o teu amor eterno. Que eu nunca o trate como algo comum. Mantém meu coração sensível e grato, sempre lembrando que a cruz foi a maior prova desse amor. Obrigado, Jesus, por tua fidelidade em todas as estações da vida. Mesmo nas dificuldades, tu permaneceste. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, como está escrito em Lamentações 3, 22, 23. Grande é a tua fidelidade. A ti pertence toda a glória, honra e louvor. Seja a minha paz, Senhor. Tu prometeste em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Recebo essa paz hoje.
Que ela acalme meus pensamentos ansiosos e guie meus passos. Atrai-me para mais perto de Ti. Abre meus olhos para a verdade da Tua palavra. Que Jesus seja o centro das minhas escolhas, relacionamentos e pensamentos. Ensina-me a viver um dia de cada vez, celebrando cada instante que Tu me concedes. Dá-me força para resistir às tentações e manter meus olhos fixos em Cristo. Que tudo em minha vida reflita Tua glória. Tu és meu Rei, meu Salvador e minha esperança eterna. Com um coração agradecido, eu te entrego todo louvor. No nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva Amém como um sinal de fé. Eu oro para que cada bênção desta oração se cumpra em sua vida em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, deixe nos comentários. Será uma honra interceder por você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.